Panorama de mercado, dia 14 de agosto, sexta-feira. Mais um dia que começou bastante pesado aí no Ibov, renovando mínima, perdendo região de suporte, chegando a bater abaixo dos 165 mil. Foi um topinho lá do final do ano passado, mas trouxe uma boa recuperação agora no final do dia. O setor financeiro reagiu forte e tal que estava em queda chegou a bater aí quase 2 de alta. Banco do Brasil também estava caindo forte, positivou. BTG foi para o leilão aí de fechamento quase 2 de alta. O setor financeiro brilhou aí no final do pregão. Mesmo assim, o Ibov caminhando para fechar aí mais um dia em queda, né? Nono pregão consecutivo em baixa. Foi uma semana importante com vários dados ali de inflação. Estados Unidos, dinâmica muito boa, né? Inflação aí sob controle, dados aí mais fracos, inclusive de venda no varejo, aumentam as apostas de que possivelmente pode ser que os juros por lá não aumentem. Então, um cenário bastante tranquilo por lá. E aqui o cenário de estresse nos juros, cenário eleitoral aí não ajuda, né? Com a vantagem do Lula à frente do Flávio aí e tendo favoritismo para ser reeleito, trazem uma dinâmica de gringo vendendo bolsa muito forte, né? Vendeu na terça-feira a maior saída líquida aí do estrangeiro em 5 anos. Vendeu novamente na quarta-feira, o dado que saiu hoje. Então, um cenário bastante ruim aí pela dinâmica de saída de capital estrangeiro. O Ibov está caminhando no leilão de fechamento com 0,13 de queda, né? Nesse gráfico aqui do TradeView, um leve delay, mas já aparecendo aqui com o Ibov caminhando para o leilão de fechamento com 0,13 de queda, completa 9 pregões consecutivos de queda. Obviamente que a gente tem uma simetria interessante para um repique, né? Testar a média de 9, quem sabe, mas a dinâmica pode ser de um repique para voltar a cair. Então, dinâmica muito pesada na semana, o Ibov aí caminhando para mais de 3% de queda, completando, né, um pivô de baixa e fechando abaixo da retração de 382. Isso pode fazer com que ela busque a retração de 50% no movimento lá na região dos 158 mil. E por fim, a região de 149 mil, que seria a retração de 68. Inclusive, né, se a gente considerar aqui um pivô de baixa e fazer toda essa projeção dessa pernada aqui a partir desse topo, né, pelo FIBA alternado, o alvo seria lá no 149. Então, uma região de confluência tanto da retração de 618 de todo o movimento de alta, como a projeção desse pivôzão de baixa aí, toda essa pernada dos 199 ao 68, replicada desse topo aqui dos 180 para baixo, dá um alvo lá no 149. Então, é um cenário bem ruim, bem fraco, bem pesado para o Ibov. Requer aí muita cautela e atenção, que é um momento ainda bastante complicado para compra, apesar da queda forte. O S&P fechou com uma queda de 0,17, segue uma dinâmica bastante positiva, né? Renovou máxima histórica ontem, hoje caiu um pouquinho. Dinâmica bastante tranquila, apontando para alvos lá próximo dos 8 mil e fechando o semanal com uma alta de 0,36, terceira semana consecutiva aí de alta para o S&P, tá? E o alvo, né, dessa congestão projetada para cima é lá nos 8 mil e seguimos apontando para lá. No Dow Jones, uma queda de 0,20, depois do rally voltamos para testar a média de 9, e aqui pode ser uma região bastante interessante para reação, para voltar lá para a região da máxima histórica e buscar o alvo nos 55 mil dólares. Na semana, queda de 0,56 no Dow Jones, mas uma tendência muito clara de alta. O Nasdaq, queda de 0,13, abrindo gap de alta, arrefeceu um pouquinho, mas confirma um pivô de alta e tem espaço para buscar a máxima histórica lá nos 30.762, fechando a semana com uma alta de 1,09%. Nasdaq também caminhando aí para buscar a máxima histórica. Os juros fecharam em alta hoje, o 2 anos com 1,8 BIP de alta, depois de perder a média de 50 está fazendo um repique, mas já dá uma leitura de curto prazo de arrefecimento, né? Na semana, queda de 3,4, fechando ligeiramente abaixo da média de 9. 5 anos fechou com 3 bips de alta, depois de testar a média de 50.
não consegue, né, reverter a tendência de curto prazo. E na semana apresentando estabilidade, 0,4 BIP de queda, tendência ainda claríssima de alta no 5 anos. 10 anos hoje alta de 3,5 bips, respeitando aí médias mais rápidas, tendência de alta ainda muito clara. Na semana fechando com uma alta de 3,5 bips, claríssima tendência de alta no 10 anos, e no 30 anos mais ainda, fechando com uma alta de 3,4, renovou máxima aí nos últimos dias, e na semana uma alta de 5,1 bips, tendência fortíssima de alta. Petróleo hoje voltou a subir depois de duas quedas, uma alta de 1,75% agora, né, negociando 88 dólares e 45 centavos. Pode fazer um pivôzinho de alta aqui para buscar o topo recente ali do final de julho nos 93, tá? E caso voltar a ceder e perder região dos 78, a gente pode mirar lá para baixo entre 73 e 70 dólares. Na semana está caminhando, depois de duas quedas consecutivas, por uma semana de alta de 7,5%, reagindo bem aí depois de tocar no semanal na média de 50 e média de 200 períodos. Minério de ferro lá em Singapura fechou em leve alta de 0,10 e no after subiu também mais 0,10. Aos pouquinhos está tentando se recuperar, mas é numa dinâmica muito fraca. Precisa firmar alta acima dos 97 dólares para um pivô se confirmar. E a tendência, né, olhando aí, curto prazo, segue muito clara de baixa, topos e fundos descendentes, fechando a semana o minério de ferro com uma alta de 0,63. Metais preciosos, o ouro, depois da correção de ontem, tocou a média de 9, virou para alta, 0,51% de alta no ouro, tá com uma cara de poder fazer um pivô e buscar a média de 200 períodos lá na região dos 4.500 dólares. Na semana fecha em alta de 0,72, aí tá caminhando para fechar e respeitando ainda muito bem a média de 21 e a média de 50 como uma resistência, né? O navio do semanal precisa vencer aí para começar a trazer uma tendência mais bem definida de alta. A prata caminhando para fechar com leve alta, teve um rally, corrige para a média de 9 hoje, teve bastante vol, mas está caminhando para fechar positivo. Tendência também bonita de alta no diário, se rompeu 66, mira lá para a média de 200 no 71,5, fechando aqui a semana com uma alta de 1,73%, vindo mirar ali na média de 50 e 21 como uma resistência. E criptomoedas, hoje negociando em queda, o Bitcoin cai 0,77, esteve caindo mais, está com boa chance de perder a região de 62 mil e o que pode desencadear uma correção novamente para a mínima do ano, nos 58. Por enquanto, na semana, né, que só fecha no domingo, a semana do Bitcoin está com uma queda de 2,96. Repique para a média de 9 e pode tomar pancada aí na view do semanal também para buscar a mínima do movimento. Bastante pesado o Bitcoin nessa ótica do semanal e o Ethereum também caindo hoje 0,27, um pouquinho mais travado, lateral, preso aqui no diário entre a média de 50 como suporte e a média de 200 como uma resistência. Se vier perder a região dos 1.800, pode começar a trazer também uma dinâmica mais pesada, acompanhando o Bitcoin. Na semana, por enquanto, o Ethereum vai caindo 1,56%. Vamos ver efetivamente se vai fechar a semana abaixo da média de 9, que pode também trazer uma dinâmica de correção mais forte lá para os 1.500 dólares, certo? Semana aí com bastante vol, mas novamente negativa para o Ibov, e a gente vem batendo bastante nessa tecla de cautela, de cuidado, né, diante de incertezas que nós temos, na parte eleitoral, né? O Lula como favorito, pouco espaço para redução de juros, cenário macro, cenário geopolítico não ajudando, juros muito estressados lá fora, tudo isso traz um cenário de bastante cautela para compras, mesmo o Ibov tendo engatado 2 semanas de forte queda e tendo 9 pregões consecutivos de baixa. Então, é aguardar um sinal mais claro, possivelmente um fluxo comprador maior do gringo pode ser um trigger para sim pensar em compras curtas, né, até que a gente tenha um cenário mais claro. É preferível pagar mais caro adiante do que tentar achar fundo no mercado diante dessa dinâmica muito ruim e baixista que nós estamos vendo no momento. Beleza? Bom final de semana a todos. Vejo vocês na segunda para um novo panorama de mercado. Valeu!